Fala pessoal, tudo bem com vocês? O trabalho do Vanderlei Luxemburgo desmoronou, ruiu, faliu. A questão é, ele vai ser demitido? Ele está balançando no cargo. Eu vou tentar projetar para vocês o que pode acontecer nos próximos dias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, o trabalho do Luxemburgo, ele não existe mais, taticamente. Se é que um dia existiu, ele teve uma invencibilidade aí de 10, 11 jogos, uma invencibilidade muito enganosa. Ele teve um avanço em determinado momento nas Copas, o que acabou salvando o seu pescoço e o seu trabalho, fazendo uma figura de linguagem aqui para o futebol, né? Com toda certeza. O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, quando ele vence fora de casa, ele estava praticamente na rua. E aí ele conquista aquela vitória, e o gol do Roger Guedes e tudo mais, e depois acaba se recuperando, vem a classificação na Copa do Brasil contra o próprio Atlético, que ninguém imaginava. Ninguém imaginava, depois de perder 2-0, mas uma grande ajudinha do senhor Eduardo Cudê, né? Que botou só reservas no primeiro tempo e aí o Corinthians conseguiu o resultado e acabou classificando nos pênaltis. Porque tem isso, né? Se você deixar para levar para pênaltis com o Corinthians, é suicídio. Porque lá está um dos maiores goleiros da nossa história. E o Corinthians sabe disso. E muitas vezes exagera ao se valer disso. Mas o Luxemburgo, especificamente, ele tem, e aí vamos para a informação, e aí aos poucos eu vou dando a minha análise aqui, fazendo a minha leitura dos fatos. Tem muita gente incomodada internamente com a postura do Luxemburgo. Que, repito aqui, já falei isso para vocês em outras oportunidades, sempre foi um cara inventivo, ousado, ofensivo. E nessa passagem pelo Corinthians, a gente pode pincelar algumas situações positivas dele, mas uma das negativas é que ele se tornou um cara medroso, um treinador cauteloso demais ao enfrentar as equipes. E quando a gente fala de Corinthians, e as pessoas que trabalham no Corinthians, e as pessoas que assopram nos ouvidos dos dirigentes, dos comandantes do Corinthians, elas se preocupam porque elas entendem o tamanho desse distintivo. Entendem o tamanho do clube. E quando você tem um treinador do quilate do Vanderlei Luxemburgo, e aí eu tô falando de história, é inadmissível um Corinthians entrar contra qualquer adversário. Pode ser o Real Madrid, pode ser o Manchester City. Você não pode entrar para perder de pouco. Uma coisa é você usar uma estratégia, né? Ó, final do Mundial contra o City, vamos aqui baixar um pouco as linhas e tudo mais. Agora, você não pode, dentro da nossa realidade, enfrentar qualquer adversário e dizer que queria terminar o primeiro tempo perdendo por 1-0. Cara, isso é motivo de demissão. No intervalo. No intervalo. Do tipo, é sério isso mesmo? Você entrou para perder de 1-0, vestindo a camisa do Corinthians? E o pior é admitir isso publicamente. Já falei aqui sobre as entrevistas dele, isso até não me incomoda, de novo a informação, as pessoas internas. O que incomoda mesmo é o trabalho do dia a dia. Já não mais tão confiança dos atletas em relação ao treinador, porque o Luxemburgo tem uma capacidade, ele tem uma habilidade. Em determinado momento ele construiu um ambiente positivo, porque ele tem muita resenha, ele é um cara da conversa, ele é um cara que promove jovens, ele dá oportunidade para todo mundo, ou quase todo mundo. Ele conversa com os medalhões, porque ele puxa os medalhões, os principais jogadores por lado dele. Ele conta muita história. Então, assim, fazendo uma comparação, né, com o Vitor Pereira, por exemplo, é um cara que distensiona o ambiente. O problema é que quando os resultados não vêm, o jogador ele vai pensar naquilo que ele precisa oferecer para o seu torcedor. Até em termos individuais, né? Ele precisa dar conta do recado. E aí quando ele quando ele depende do seu treinador, do seu comandante, para que ele lhe passe uma informação, uma orientação, uma motivação, uma entrega maior para vencer um jogo, e ele não encontra isso no seu líder, isso costuma gerar essa desconfiança. E quando o elenco começa a desconfiar do comandante, acaba, gente. Acaba. Realmente você não consegue ter sequência, porque tá sendo muito visível e notável nos últimos jogos. Os jogadores do Corinthians, primeiro, perdidos em campo, sem função, sem nenhum padrão, o sistema tático completamente confuso e falta de competitividade. Eu vou usar essa palavra para não usar falta de vontade, falta de compromisso. Eu não quero
colocar numa questão subjetiva aqui a ponto de duvidar do caráter dos atletas, não é isso. Mas muitas vezes, e é natural que isso aconteça, até de forma instintiva, quando o jogador não confia mais no seu líder, no seu comandante, ele não entra em determinada dividida, ele muitas vezes acaba tomando um drible porque está no lugar errado. É problema tático também, quando o jogador ele não consegue competir. Tem essa relação. Porque às vezes a gente coloca só na conta do emocional, na conta da motivação, e não é só isso. Se o jogador não está exercendo uma função em que ele tem a aproximação dos setores, em que ele tem um jogador para combinar passe, em que ele tem o Yuri Alberto, por exemplo, vou dar um exemplo, em que ele não recebe, em que ele não tem um meia de chegada para tabelar com ele, que ele não tem um atacante chegando de lado, que quando ele faz o pivô ele vê que ninguém chega para ajudar. Quando as coisas começam a acontecer, é isso, o cara vai desmobilizando. É natural. E é isso que está acontecendo. Estou dando um exemplo de uma situação específica. E a gente pode falar sobre vários setores. Não há mais confiança no trabalho do Luxemburgo, dos jogadores, de forma interna, e aí vem a cilada, a encruzilhada. Demitir agora, no momento em que o clube, inexplicavelmente, se classificou diante do Estudiantes, porque eu nunca vi um jogo como aquele. Nunca vi. Mas passou, tá? Os caras conseguiram também, né, ser incompetentes, levaram a decisão para pênaltis e lá estava o Cássio. E aí, irmão, esquece. E aí o Corinthians está na semifinal contra o Fortaleza. E é curioso, porque o Corinthians ainda pode ganhar um título na temporada. Pode. Eu acho que o Fortaleza é favorito, tá? Pelo que vem jogando, pela estrutura, pelo time. Eu olho hoje pro time do Corinthians, eu não vejo nada. Eu olho pro time do Fortaleza e eu vejo um time. Então, só que o futebol é traiçoeiro. Isso não significa muita coisa. Tem um favoritismo, mas lá dentro, bola rolando, vai pra pênalti de novo, sabe? Então, assim, ainda o Corinthians pode conquistar um título. E essa é a cilada, essa é a encruzilhada. Como é que o Duílio Monteiro Alves vai mexer agora no que, entre aspas, está dando certo? Porque o Corinthians avançou. Não vamos também achar que o resultado não é importante. Ele ainda é o mais importante. E a gestão do Duílio Monteiro Alves pode terminar o seu mandato sem nenhum título. Ou pode entregar a gestão com uma conquista. E mexer nesse vespeiro é justamente o risco agora. Você troca o comando técnico. Pode ser que venha um cara aqui e faça o time jogar melhor, e até nesses 3 jogos restantes, né, o Corinthians passando pelo Fortaleza, tem só uma final em jogo único. Pode ser que o cara resolva todos os problemas, pode ser que não. Pode ser que você tem que ver o mercado. Esse cara, ele vai começar o ano que vem, sendo que o Duílio não vai ser mais presidente e tem uma eleição pela frente que pode não ser o cara da situação. Quem que você traz? Ou traz um mandato tampão para nem 3 meses, né? 2 meses e meio? Né? Outubro e novembro. E metade de setembro, 2 meses e pouco. Quem que você contrata nesse momento? Esse é o problema. Só que a gente precisa trabalhar com o cenário. O Corinthians pode cair para o Fortaleza. E caindo para o Fortaleza, vai ter que se voltar apenas para o Campeonato Brasileiro num lamentável e melancólico campeonato de permanência. Vai ter que lutar até a última rodada para se manter na Série A. Porque dificilmente vai conseguir aspirar a algo mais, a mais do que uma vaga na Sul-Americana, por exemplo. Que seria, enfim, acho muito difícil que o Corinthians, do jeito que está jogando, do jeito que está o campeonato, consiga uma vaga na Libertadores. Mesmo que a gente tenha um G8, G9, sei lá. Então, assim, a sequência do Corinthians, a partir de agora, esses jogos contra o Fortaleza, eles começam, né, no dia 26 de setembro, na terça-feira, sem ser dessa semana da outra, e no dia 3 de outubro, o Corinthians encara o Fortaleza no Castelão e decide a sua vida na Sul-Americana. Ou será finalista da competição continental, ou estará eliminado e terá só o brasileiro. Dia 3 de outubro, até lá, o Corinthians tem o Grêmio nesta segunda-feira em jogo atrasado na Neoquímica Arena, o Grêmio babando para tentar reverter uma derrota muito ruim contra o Bragantino fora de casa e tentar se manter no G4. Então, assim, o Grêmio vem para vencer o jogo, o Renato pistolou depois do jogo contra o Bragantino, sobrou para todo mundo e ele vai exigir que os caras joguem contra o Corinthians. Então, o Corinthians tem esse problema pela frente. Depois, o Corinthians tem o Botafogo
É em casa, mas é o Botafogo. É o líder do campeonato que tá vendo o Palmeiras com uma luz, né? Dando luz atrás, bafando no cangote, e o Botafogo vai querer pontuar. Grêmio, vai acompanhando comigo. Botafogo, São Paulo no Morumbi, São Paulo no Morumbi e depois Flamengo na Neoquímica Arena. Grêmio, Botafogo, São Paulo e Flamengo. Essa é a sequência do Corinthians com o Fortaleza ir e volta no meio desses jogos. Se o Corinthians cair na Sul-Americana e chegar nesse jogo contra o Flamengo no dia 7 de outubro, que é depois desses jogos da Sul-Americana, com muitos resultados negativos e o desempenho continuar, não vai restar nenhuma decisão para a diretoria, a não ser trocar o comando técnico. Ela vai insistir até a decisão da Sul-Americana contra o Fortaleza. Se o Corinthians avançar, provavelmente não, né? Com certeza ele comanda o time na final, porque já se sabe que ele não fica o ano que vem. Mas o Corinthians não vai mexer no trabalho nesse momento, porque ainda assim pode ser campeão. Agora, se ele cair e todos esses resultados aí, mais do que os resultados, os desempenhos, mas os resultados também, né? Porque se os resultados não vierem nesses jogos, esses 5 pontinhos aí da zona do rebaixamento, eles podem significar outra coisa. Aí, meu irmão, não vai ter o que fazer. O fato é, o trabalho não existe mais, a diretoria não tem o que fazer nesse momento e precisa esperar. Esperar para ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Você, com a caneta na mão, já tinha tirado? Tinha trazido quem? Ou faria o que a diretoria está fazendo? Mantendo até ver o que acontece. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!